CNJ começou a trabalhar nessa questão socioambiental por meio do Ato Normativo número 11, de 2007. Então, o que a gente pretende trabalhar? A gente pretende trabalhar a questão da coleta seletiva, a questão da educação ambiental e depois promover coisas mais avançadas. Só que a gente tem que começar uma coisa bem incipiente para o assunto não ficar um assunto tão difícil de ser aceito. E o mais interessante também é o seguinte: uma ação feita em um tribunal, quando replicada para os 90 tribunais, a quantidade de recursos financeiros e recursos naturais que são economizados, quando a gente coloca na ponta do lápis e vê o quanto que isso economiza, é uma quantidade absurda. A rede socioambiental foi iniciada em 2008 pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias, que é uma unidade do Conselho, e ela tinha o objetivo principal de promover a interlocução entre os tribunais, porque até então, sendo o único ato normativo a recomendação número 11, os tribunais ainda não se conversavam. Então, nós criamos uma rede para promover essa interlocução entre os entes do judiciário. Atualmente, a rede tem por volta de 800 contatos, com representantes de praticamente todos os tribunais e também outros colaboradores do Executivo, do Legislativo e inclusive de universidades também. No ano passado, o Departamento de Pesquisas Judiciárias fez um levantamento com 78 tribunais para saber como que estava o cumprimento desses atos normativos. E o relatório foi apresentado na Rio+20. E a gente tem uma linha de base com 2008, quando foi feito o primeiro diagnóstico do Judiciário, e todos os pontos que foram permitidos comparar 2008 com 2012, ou o Judiciário cresceu ou ele não decresceu. Então a gente pode assegurar que o Judiciário, durante esses 5, 6 anos, cresceu muito a respeito da responsabilidade social e ambiental. Houve um grande avanço nos últimos 10 anos na questão de gerenciamento de resíduos no Brasil. Em 2000, os dados de 2000 da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, 35% eram colocados em aterros sanitários e o resto tudo era colocado em lixões, de maneira inadequada. Os últimos dados oficiais de 2008 já mostram que 60% dos resíduos já estão sendo colocados em aterros sanitários, de uma maneira ambientalmente adequada. Houve um grande avanço, portanto, mas ainda continuamos com 40% dos resíduos sendo colocados na natureza de maneira inadequada. Quando houve esse avanço na área de aterros, houve um retrocesso na área de compostagem e de reciclagem. Por incrível que pareça, de 2000 para 2008, nós estamos reciclando menos em porcentagem e estamos compostando menos em porcentagem. Isso é muito ruim. Então, houve um avanço, sim, na questão de destinação final, aterros, né? Mas não no tratamento do resíduo antes do aterro, que é uma das premissas da Política Nacional de Resíduos Sólidos. É nesse estágio que o Brasil está hoje. É nesse estágio que o governo federal está colocando todos os seus esforços hoje. O Programa Nacional de Resíduos Sólidos foi estabelecido em 2010, principalmente através da Política Nacional, aprovada no Senado Nacional depois de quase 20 anos de discussão parlamentar. É um tema extremamente complexo, mas a política ela tem grandes avanços. Ela preconiza a não geração de resíduos, a reutilização de resíduos, a reciclagem do resíduo e o tratamento dos resíduos. Só colocando em aterro quando estes resíduos já não têm mais nenhum valor econômico para a sociedade. Isso é uma postura extremamente moderna, consoante com o melhor gerenciamento de resíduos no mundo. São grandes avanços. Já foram apresentadas metas para reciclagem, para compostagem, a eliminação dos lixões até 2014, né? É uma meta. Nós que moramos no nosso Amazonas, Grande Amazonas, temos uma preocupação também com o meio ambiente, pela uma questão da própria região, de tudo que tem de bom aqui no nosso estado. Preservar o meio ambiente para não comprometer gerações futuras é uma obrigação não apenas do presidente do tribunal, mas de todos os seres humanos. É incumbência do poder público, diz o artigo 225 da Carta Magna, e dessa competência não pode se afastar o Poder Judiciário, de proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. No princípio, nós começamos, obviamente, com uma vara especializada no meio ambiente e questões agrárias. Eventualmente, isso deu vazão à Comissão de Gestão Ambiental, que trata do Poder Judiciário como um todo.
trata de dotar o Poder Judiciário de ações propositivas, vamos dizer assim, de engrenagens capazes de economizar energia, trabalhar a questão da água, da coleta do óleo. A vara do meio ambiente, que é a vara pioneira no Brasil, que serve de exemplo para o mundo todo. Essa vara que tem uma grande abrangência no tocante à proteção ao meio ambiente. Medidas como a coleta do óleo de todas as viaturas do Tribunal de Justiça, dando-lhes um descarte ecologicamente correto. Nós começamos também a fomentar, através da Comissão de Gestão Ambiental, que todo o funcionário coletasse suas garrafas PET, coletasse seu óleo de cozinha e trouxesse para que a gente pudesse, no caso dos PETs, transformar isso em pó. Nós temos uma máquina que funciona aqui dentro do prédio do Tribunal de Justiça e que tritura essas garrafas, agregando valor a este trabalho, bem como a coleta de óleo de cozinha, que é utilizado para transformar em sabão, para transformar, na verdade, em material que pode ser reutilizado pelo próprio servidor do Tribunal de Justiça. Cito o exemplo do município de Parintins, município muito conhecido, porque lá tem aquele tradicional Festival do Boi, garantido caprichoso, e nós temos um fórum, onde nós já começamos a mudar o sistema de energia, tentando transformar a energia convencional para solar, para trazer também com isso uma proteção ao meio ambiente. No Fórum da Capital, no Enoque Reis, já trocamos as lâmpadas fluorescentes pelo outro sistema LED, que é muito mais econômica e tem uma economia já no primeiro mês de 20%. A sustentação de que a adoção dessas medidas seria algo muito dispendioso, muito caro, no curso do tempo, ele se prova extremamente econômico. Nós, do Poder Judiciário, sem sombra de dúvidas, exercemos uma pressão muito grande por sobre os recursos naturais. Ainda que virtualizados, ainda que dotados de elementos da informática, o consumo de papel, o consumo de energia elétrica, o consumo de água é muito grande nos prédios do Poder Judiciário. Este exemplo dado para com os jurisdicionados, para com os servidores, é uma medida muito acertada. Hoje, o tribunal recebe certificação do Conselho Nacional do Meio Ambiente deste descarte residual. Quando assumimos a vara ambiental, há quase 16 anos, percebemos que a população, o jurisdicionado, não conhecia efetivamente o papel de cada órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Eram órgãos que realizavam tarefas, não raras vezes esbarrando um na circunscrição do outro, e era necessário socializar esse conhecimento, fazer com que a população entendesse exatamente o papel desses protetores do meio ambiente. Há uma experiência bastante exitosa com o que nós chamamos de ECAM, que é o Espaço da Cidadania Ambiental, localizado aqui próximo do Tribunal de Justiça, em um grande centro comercial. Esse espaço ele conseguiu atrair cerca de 11.045 pessoas no ano passado. É um espaço que congrega, que aglutina todos os órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente e todas aquelas entidades voltadas para a propagação da educação ambiental, do conservacionismo. Eu acho que o meio ambiente a gente colabora de várias maneiras. Eu posso dizer, seja na reciclagem, seja na recuperação, seja na reutilização de alguns materiais. Tudo isso nós procuramos dar exemplo. A reciclagem só tem vantagens, né? A principal vantagem uma das principais vantagens é a salvaguarda dos recursos naturais. Quando você reutiliza esse material, insere novamente esse material na cadeia produtiva, você evita novas buscas de material virgem na natureza, preservando assim os nossos recursos que não são infinitos, né? Promove uma economia na questão energética, né? E promove um aumento na consciência ambiental da população. Então, só tem vantagens. Todos os países do mundo evoluídos em termos de consciência ambiental têm altos índices de reciclagem, porque mostra a importância do tema, né?
A gente quer trabalhar principalmente a educação ambiental porque é uma forma de você aproximar aquele pessoal que ainda não tem afinidade com o tema de uma forma sutil, você mostrando a importância de você trabalhar essa questão e mostrando a importância do indivíduo dentro dessa questão. Então a aproximação da sociedade é vital e a gente tenta de todas as formas minimizar essa distância que existe entre Poder Judiciário e sociedade no tocante à responsabilidade socioambiental. A Comissão Permanente de Gestão Ambiental do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ela foi criada em outubro de 2010 com a finalidade de cumprir uma das metas do Conselho Nacional de Justiça em vincular a justiça, trabalhos de meio ambiente, né, e de administração sustentável. Nosso estado, ele tem uma forma de elefante. Dentro da Copegan, nós desenvolvemos esse projeto, o Elefante Verde, em fazer com que haja melhor qualidade, né, de vida, tanto do servidor como também da sociedade, em preservar a natureza, em buscar ações de que venha minimizar os impactos ambientais da nossa sociedade, do nosso estado. Nós já fomos levar esse projeto para o Seridó, o Oeste, o Alto Oeste, em todas as regiões do estado. Então, a gente pretende, naturalmente, com todos esses juízes que estão envolvidos nesse programa, de fazer realmente o Elefante Verde, fazendo esse plantio dessas árvores, né, de acordo, tudo dentro da técnica, porque nós trazemos o pessoal do IDEMA, do IBAMA, para nos ajudar e daqui a pouco a gente possa conseguir que realmente o Estado, através do Judiciário, que não é a sua missão ímpar, né? A sua missão é outra, é decidir conflitos, homologar acordos, mas que estamos nesse viés do meio ambiente, porque sabemos que sem ele a gente não é nada. E se a gente não tiver a preservação do meio ambiente, a gente vai sim colaborar com a destruição da natureza. Garantindo assim, dentro das regionais, uma forma de resgatar a cultura popular, resgatar o interesse de cidadania em melhorar a condição de vida do nordestino potiguar e, acima de tudo, de fazer com que a justiça ela seja mais acessível à comunidade. Dentro das nossas práticas do Elefante Verde, a gente busca parcerias com os demais segmentos da sociedade. E aqui na regional do Agreste, onde se situa a Nísia Floresta e o Ecoposto aqui, nós desenvolvemos em parceria com as prefeituras municipais, em especial com a prefeitura de Nísia Floresta, que é a comarca sede aqui dessa área de preservação. Então, nós trabalhamos junto às escolas, resgatando a cultura popular, buscando a juventude, buscando a criança, né? Buscando descobrir no jovem o interesse em fixar-se dentro do seu meio ambiente. E essa área de preservação, a gente desenvolve o trabalho em parceria com o projeto Museu do Vaqueiro, com o Instituto Chico Mendes, com o Museu Nísia Floresta, que é onde está situada aqui a comarca de Nísia Floresta, e também fazendo intercâmbio com as outras regionais. Hoje, em especial, nós nos reunimos aqui no Ecoposto, fazendo intercâmbio com os jovens da Regional do Seridó, que participaram desse concurso junto às escolas em estabelecer práticas sustentáveis, desenvolvendo a arte e a cultura da sua região. Pelo fato de eles serem muito jovens, muitos deles estão presenciando pela primeira vez, é muito interessante esse processo de conscientização e é através dele que esperamos que eles, vamos dizer assim, busquem melhorar a nossa região. Eu aprendo que a gente tem que sempre preservar o nosso meio ambiente, não só no nosso Nordeste, mas em todo o Brasil e do planeta, porque é muito importante, porque se a gente deixar morrer, se a gente não cuidar, as pessoas que vão vir, a nova geração, vão ver que a gente não cuidou e vão sofrer as consequências disso.
o Tribunal de Justiça, né, a Justiça busca, dentro das suas ações administrativas, vincular princípios de preservação ambiental, de sustentabilidade em todas as suas práticas, difundindo através de ações sustentáveis perante a administração no que diz respeito à licitação sustentável, no que diz respeito à qualidade de vida do servidor e ainda por cima de uma forma articulada, continuada e compartilhada com a sociedade, levar a educação ambiental e uma cultura de uma sociedade sustentável, garantindo assim uma melhor prestação jurisdicional. E nós temos que nos colocar dentro de uma nova visão de compra, por exemplo. Então, no tribunal, por exemplo, nós estamos aí com a orientação de que o pessoal que cuida de compra de material, eles têm que comprar aquele material dentro do que a TSP diz. E o elefante verde é transformar, certo? Dentro do nosso estado, essa cultura ambientalista de que nós precisamos trabalhar buscando uma melhor participação do judiciário para que haja uma sociedade mais justa, uma sociedade mais sadia e, em cima de qualquer coisa, preservando a educação ambiental dos seus moradores. A Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente aqui no Distrito Federal, já há uns 10 anos mais ou menos, que optou por trabalhar por bacia hidrográfica. Nós somos 4 promotorias e dividimos essas 4 em bacias hidrográficas, onde o promotor pode atuar já de uma forma proativa, porque ele conhece os problemas daquela bacia e atua sempre ali. Como a promotoria trabalha tanto na parte civil como na parte criminal, nós conseguimos fazer com que as medidas alternativas nos crimes ambientais, elas sejam voltadas para produzir projetos e ações na área ambiental. Aqui em Brasília, o crime mais comum é um crime de dano à unidade de conservação, porque o território do Distrito Federal, mais ou menos 90% dele é formado por algum tipo de unidade de conservação. Aqui é o berço das águas, né? Então a gente tem um solo muito delicado, tem muita nascente, tem poucos cursos d'água mais caudalosos, então é muito fácil você acabar prejudicando essas unidades de conservação, principalmente as APAs, né, as áreas de proteção ambiental, com construção, ocupação irregular, perfuração de poços, desmatamento. São esses os crimes que mais acontecem aqui, mas acabam todos convergindo para dano à unidade de conservação. A terceira Prodema, que é a promotoria onde eu atuo, ela não tem nenhum núcleo da reserva da biosfera do Cerrado, como as outras promotorias todas têm. Mas ela tem o principal manancial do Distrito Federal, que é o Lago Descoberto, que foi um represamento do Rio Descoberto, feito para atender mesmo a população do Distrito Federal. Hoje, cerca de 63% da população do DF é abastecida de água por esse manancial, então ele é muito importante. Na legislação que o criou, em 1983, ficou estabelecido que ele tem uma faixa de proteção de 125 metros. E as propriedades que existem ali são propriedades rurais, particulares. Elas foram certificadas e tituladas pelo INCRA já há um bom tempo. E essa faixa não era respeitada. Então, nós começamos com um projeto assim, bastante tímido de tentar convencer os produtores a começar a reflorestar essa área, essa faixa de proteção. Então, nós fizemos realmente uma parceria de cooperação. Então, por exemplo, a Secretaria de Agricultura recebe os recursos que vêm das medidas alternativas para produzir mudas na granja do IP, que é uma granja modelo, onde são feitas pesquisas, inclusive, de espécies do cerrado. Eles produzem as mudas a partir de coleta de semente, tem um local apropriado para deixar as mudas até crescerem e depois doam para o produtor que é interessado em fazer reflorestamento. Bom, nós temos um viveiro de produção de mudas, são aproximadamente 50 espécies de mudas do bioma cerrado, são produzidas aqui no viveiro.
E essa parceria é que transforma as penas alternativas, né, são basicamente as medidas alternativas, transforma isso em benefício aqui para a produção. Então são alguns insumos, ferramentas necessárias à produção que são convertidas aqui para a produção vegetal aqui no viveiro da Granja do Ipê. Então tem piqui, tem aroeira, né, tem cagaita, tem baru, né, são um total de 50 espécies produzidas pelo viveiro. O projeto hoje já plantou, até então, já plantou 102 mil mudas e está ampliando para toda a bacia do Descoberto. Quando nós começamos a fazer o projeto, logo percebi que estava faltando um ator que talvez seria o ator principal, o produtor rural. Como convencê-los a fazer o reflorestamento dessa área, porque é de fato uma restrição ao direito de propriedade deles, né? Eles não têm chácaras grandes, são chácaras pequenas e têm que abrir mão de 125 metros que deve ser reflorestado. Então nós pedimos uma reunião com eles, existia uma associação que se chamava Prodescoberto, e nós fomos lá e fomos muito bem recebidos por eles. Que a maioria das pessoas que moram aqui na orla do Descoberto são produtores familiares, né, agricultores familiares, que têm a vocação rural. E quem tem como vocação a produção, que tira o seu sustento da terra, ela tem esse cuidado também ambiental, porque ela tem que cuidar, porque senão ela não consegue, né, tirar o seu sustento da terra. Então sempre existiu esse lado ambiental também. E há 3 anos, né, a partir de 2009, o Ministério Público do Distrito Federal, através da terceira Prodema, ela viu que tinha vários conflitos, então ela pediu um projeto para os órgãos ambientais, o que poderia ser feito na orla para poder acabar com esse conflito. E quando os órgãos ambientais entregaram esse projeto, a promotora sentiu falta da presença do produtor. Então foi instituído um grupo de trabalho através do decreto do governo do Distrito Federal e a associação foi inserida nesse grupo de trabalho. Então a gente não ficou vendo o projeto acontecer, a gente fez parte desde a construção do projeto Descoberto Coberto. Então no primeiro e segundo ano a gente trouxe a distribuição e o plantio de mudas, que hoje já temos em torno de 140 mil mudas plantadas, e também um projeto de educação ambiental, onde nós envolvemos os jovens das escolas públicas da orla e eles foram capacitados e se tornaram os agentes ambientais para poder ensinar o produtor como fazer a coleta seletiva, né? Por que não enterrar o lixo, por que não queimar o lixo. Então eles foram capacitados com esse foco, para serem os agentes ambientais. Olha, aqui no Distrito Federal nós temos já uma vara especializada em meio ambiente, o que é muito interessante porque você vê a justiça tratando isso de uma maneira específica. Quer dizer, você tem ao menos um magistrado que está ali pensando nas questões ambientais do Distrito Federal. O Poder Judiciário é um poder moderador, um poder que dita a postura correta, a postura certa, principalmente na questão preservação ambiental. É assertivo falar que o Poder Judiciário cresceu muito nesse sentido. E claro que a gente almeja crescer mais, né? O Poder Judiciário como um todo pensa em crescer mais, só que eu acho que estamos no caminho certo, sim. Eu acho que o peso que o Poder Judiciário tem como indutor de boas práticas e a responsabilidade que ele tem e o quanto ele consegue economizar com essas boas práticas nos permite dizer que o Judiciário está no caminho certo.